Olha só, não passa esse vídeo não. Vamos falar de guerras e rumores de guerra. A profecia se cumpre. Eu tô aqui com Christian, Alexander e também Christopher Arthur, meus dois filhos. Estamos aqui para trazer uma palavra evangelística para você. Jesus está voltando, sinais da volta de Jesus. Vamos falar de guerra. Vamos trazer um contexto escatológico. Esse é um vídeo, vamos fazer 2 vídeos sobre o tema da guerra. O próximo vídeo vai ser num contexto apologético, a questão de Deus sobre a guerra. Deus, ele permite a guerra. Não é um Deus de amor, não é um Deus que tudo pode, porque ele permite a guerra. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, juntamente com os meninos, a gente vem trazer uma palavra evangelística para você. Guerras e rumores de guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pregação evangelística sobre os sinais escatológicos do fim desta era. Vamos ver alguns insights de estudiosos que são preparados, catedráticos, na questão desse ensino sobre o fim dos tempos. O princípio das dores. Irmãos, meus amigos, queridos, vocês que estão assistindo, esse vídeo parou aí para você. Abram suas Bíblias em Mateus 24, do versículo 6 e 7. Se você tem a Bíblia aí, abra só, olha o que é que diz. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, diz a Bíblia, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Olha só, há mais de 2000 anos, o Senhor Jesus Cristo, sentado no Monte das Oliveiras, respondeu aos seus discípulos sobre os sinais que antecederiam sua gloriosa segunda vinda. Entre todos os sinais que ele enumerou, o primeiro e mais marcante foi justamente este que a gente está dando aqui, juntamente com os meninos, para a tua alma, que foram sobre guerras e rumores de guerra. O termo original utilizado por Mateus para dores é Odin, do grego, que se refere às dores de parto. Assim como as contrações de uma mulher grávida se intensificam à medida que o nascimento se aproxima, assim também os conflitos globais, segundo a profecia do nosso Senhor, aumentariam em frequência e intensidade à medida que nos aproximamos do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo. Então, todos esses sinais que a gente está vendo no Oriente Médio, a gente está vendo Israel, Estados Unidos, o Irã e muitos outros estados, muitas outras nações estão guerreando, são sinais da volta de Jesus. Fica comigo nesse vídeo, Deus tem uma palavra poderosa. Na primeira sessão eu quero trazer fundamentação bíblica expositiva. Na parte A, o contexto profético de Mateus 24. Vamos entender o que Mateus 24 realmente quer dizer. O discurso do Monte das Oliveiras de Mateus 24, versículo 25, até em Marcos 13, Lucas 21 também fala, constitui a mais completa revelação escatológica de Jesus sobre os eventos que precederiam o fim desta era. Quando os discípulos perguntaram, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da vinda do fim do mundo? Lá em Mateus 24, versículo 3. Jesus não deixou os seus discípulos e nunca vai deixar, né, Arthur? Nenhum sem resposta. Não é isso, Alexander? Jesus sempre tem uma palavra para nos mostrar a realidade. E olha só, o Mestre, nosso Senhor Jesus, ele declarou o seguinte, ele estabeleceu uma sequência profética clara. E nós vamos ver isso em outros 8 perímetros, 8 pontos. Primeiro desses pontos, que o nosso mestre estabeleceu uma sequência profética clara. O primeiro deles, ele disse que haveriam falsos cristos e falsos profetas. A gente tem visto falsos cristos no mundo inteiro. E falsos profetas estão aos milhares, ou melhor, aos milhões pelo mundo. Isso a gente vê do versículo 4 ao 5 e do versículo 11 e o versículo 24. Segundo, guerras e rumores de guerra. Estamos atravessando um tempo onde guerras estão sendo até feito memes das guerras. Porque o mundo não se preocupa, o mundo está curtindo a guerra e fazendo meme e lançando conteúdo, não estão nem aí do que está para acontecer. Isso a gente vê no versículo 6 e 7 na parte A. Terceiro, fome, pestes e terremotos no versículo 7b. Quarto, perseguição aos crentes no versículo 9 ao 10. Quinto, apostasia e o aumento da iniquidade no versículo 12. Sexto, pregação do evangelho a todas as nações, no versículo 14. Sétimo, a grande tribulação, no versículo 15 e 28. E oitavo,
sinais cósmicos e a vinda do Filho do Homem. Se você quiser se inteirar sobre mais sinais, eu já trouxe sinais da volta de Jesus na igreja, sinais da volta de Jesus no comportamento humano, sinais da volta de Jesus na natureza, sinais da volta de Jesus na civilização, e agora estou trazendo sinais da volta de Jesus em um contexto de guerras, que é o que a gente está vivendo atualmente. O insight teológico fundamental, a gente podemos ver o seguinte: Jesus foi enfático ao declarar que as guerras, por si só, não indicam o fim imediato, mas sim que fazem parte do princípio das dores. Contudo, a simultaneidade e a intensidade crescente destes sinais que apontam para a iminência do arrebatamento, Jesus vem buscar, né, Arthur, a igreja dele. Tá esperando a volta de Jesus? Tá esperando, meu filho, a volta de Jesus? Pois é, estamos esperando a volta de Jesus porque Jesus prometeu isso. E esses sinais, eles mostram, né, intensificam essas guerras. E como eu vou recapitular para você, Jesus foi enfático ao declarar que as guerras, por si só, não indicam o fim imediato, mas sim que fazem parte do princípio das dores. Quando essas guerras se intensificam, ele está dizendo: agora eu estou voltando. Contudo, a simultaneidade, a intensidade crescente destes sinais é que apontam para a iminência do arrebatamento, como afirma Mateus 24, versículo 33. Ele diz o seguinte: quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ele quem? O nosso Senhor Jesus, que vem arrebatar a sua igreja. A parte B fala a profecia de Daniel sobre guerras contínuas. Daniel, no Antigo Testamento, já falava sobre essas coisas que iriam acontecer. Em Daniel 9, versículo 26, o profeta declara, ele declara o seguinte: depois destas 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerras, desolações, e essas desolações são determinadas. Observe a expressão profética: até o fim haverá guerra. O mundo, desde a queda do homem, ou seja, da queda de Adão e Eva, vive sob o domínio da violência interhumana, mas o período que antecede o retorno de Cristo será caracterizado por um recrudescimento sem precedentes dos conflitos armados. Preste bem atenção. Na parte C podemos ver Apocalipse, olha só, o Apocalipse e as guerras escatológicas. O livro de Apocalipse, sim, exatamente o livro de Apocalipse, apresenta uma progressão de conflitos que culminam na batalha final. Abra bem o teu entendimento, o teu coração para essas verdades. Primeiro, a gente vai ver nesses conflitos do Apocalipse, as guerras do Apocalipse, capítulo 6, do versículo 3 e 4, fala sobre o cavaleiro vermelho que recebe uma grande espada para tirar a paz da terra, fazendo com que os homens se matem uns aos outros. É isso que acontece na guerra ou não é? Não é uma matança, uma carnificina? Segundo, a batalha de Gog e Magog, que está em Ezequiel 38, do versículo 39, Apocalipse 20, verso 8. Uma colisão de nações liderada por Gog da terra de Magog virá contra Israel nos últimos dias. Terceiro, a batalha do Armagedon, que está em Apocalipse 16, versículo 16, Apocalipse 19, versículo 11 ao 21. O confronto final entre as forças do mal e o Senhor Jesus Cristo, que retorna como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na seção 2 podemos ver, a partir daqui, perspectivas teológicas, comentários de teólogos renomados. Aqui a gente vai ver comentários de estudiosos que estudam esse tema. Aqui a gente vai ver na parte A, teólogos do século XX, o que eles ensinaram e falaram a respeito dessas profecias, desses sinais, desses acontecimentos que hoje nós estamos vivenciando e, diga-se por sinal, com tremor no peito, no coração, porque Jesus está voltando e o mundo está mostrando que tudo o que ele profetizou na palavra inspirada está acontecendo. Na parte A, vamos ver teólogos do século XX. Primeiro, John Walvoord, de 1970 a 2002, do Dallas Theological Seminary, o renomado teólogo dispensacionalista e presidente do Dallas Theological Seminary por mais de 3 décadas, em sua obra que fala sobre o Armagedon, ele de 1974 a 1990 oferece uma análise profunda sobre o papel das guerras no Oriente Médio como um cumprimento profético. Não é aí no Oriente Médio que a gente está vendo a intensidade do conflito e da guerra? Pois é, isso não é por um acaso, não é só uma questão de estratégia das civilizações, de guerrilha dos maiorais deste mundo. É sinais da volta de Jesus.
Olha só, as guerras e conflitos no Oriente Médio não são meros acidentes históricos, mas o cumprimento das profecias bíblicas que apontam para a restauração de Israel e os eventos que precederão o retorno de Cristo. Sim, o retorno de quem? Quem é que vem, meu filho? Cristo, né? Ele vem e vem buscar o seu povo. Você que parou aí nesse vídeo, presta atenção. A fundação do Estado de Israel em 1948 e as subsequentes guerras árabes e israelenses são sinais claros de que estamos vivendo na era das profecias se cumprindo. Se você continuar duvidando, você pode pagar para ver. O Walvoord, ele enfatiza que o dispensacionalismo bíblico, ele reconhece que Deus tem um programa distinto para Israel e para a igreja, e que as nações serão julgadas de acordo com seu tratamento ao povo judeu. Você vai ver isso lá em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. O insight escatológico de Walvoord é o seguinte: as guerras modernas, especialmente aquelas envolvendo Israel e as nações muçulmanas, devem ser compreendidas à luz de Ezequiel 38 e 39, onde uma coalizão de nações do norte, identificadas por muitos estudiosos como Rússia e aliados islâmicos, e a gente está vendo esse lado do Islã, né, virar contra Israel nos últimos dias, e está acontecendo justamente isso. O povo islâmico está guerreando contra Israel, e quando essas coisas acontecessem, a gente entenderia que Jesus está voltando. Segundo insight teológico, Charles C. Harrier, de 1925 a 2016, dispensacionalismo clássico, diz o seguinte: em dispensacionalismo hoje, Harrier estabeleceu os 3 pilares do dispensacionalismo: uma distinção clara entre Israel e a igreja, primeiro ponto; segundo, interpretação literal das escrituras, incluindo profecias; e terceiro, a glória de Deus como propósito central da história. Sobre as guerras como sinais, Charles Harrier ensinava o seguinte: ele disse: as interpretações literal da profecia bíblica nos leva a esperar um aumento de conflitos internacionais à medida que nos aproximamos do período da grande tribulação, e está perto de acontecer. As guerras não são o fim, mas o princípio das dores, que anunciam o renascimento do reino milenial de Cristo. Jesus está voltando. O terceiro insight teológico é J. Dwayne Pentecourt, de 1915 a 2014, do Dallas Theological Seminary. Ele diz o seguinte em sua obra magistral sobre esse tema. Pentecourt apresentou o seguinte: uma escatologia sistemática que inclui, olha só, as guerras entre nações no período pré-tribulacional servem para preparar o cenário geopolítico. Olhe, preste bem atenção. O cenário geopolítico para a ascensão do anticristo, que se apresentará inicialmente como um príncipe da paz. Está lá em Daniel 9, versículo 27. Mas depois revelará sua verdadeira natureza belicista. Pentecourt, esse estudioso, destacava que a paz falsa estabelecida pelo anticristo será interrompida por guerras devastadoras durante a grande tribulação, culminando na campanha do Armagedon. Na parte B, podemos ver teólogos contemporâneos, já do século XXI. Primeiro, John Piper, pastor e teólogo reformado. Em sua obra Vem, Senhor Jesus, um estudo sobre a segunda vinda de Cristo, de 2024, Piper oferece uma perspectiva que equilibra o fervor escatológico com a piedade pessoal. Ele diz o seguinte: o amor pela segunda vinda de Cristo é o antídoto contra o escapismo e o sensacionalismo. As guerras e rumores de guerra devem nos mover não para um pânico, mas para a expectativa santa e para o trabalho missionário urgente. O fim está próximo e o evangelho deve ser pregado a todas as nações antes que venha o fim. Todas as pessoas, inclusive você, né, meu filho, precisa ouvir a palavra de Deus. Não é isso, Alexander? Jesus está voltando, né, meu filho? As pessoas precisam aceitar a Jesus e receber esta palavra, porque esta palavra que nós nos reunimos aqui hoje para trazer para vocês é nada mais, nada menos que parte do sinal da volta de Jesus. É o evangelho sendo pregado a todas as nações, a todas as pessoas. Piper enfatiza que a escatologia cristã verdadeira, ela é hedonista, centrada no gozo de Deus e não meramente especulativa sobre datas e eventos catastróficos.
O comentário ético de Piper é o seguinte: cristãos que se deleitam com a perspectiva de guerras e destruição como um mero cumprimento de profecia perderam o coração de Deus, que não quer que nenhum pereça, senão que todos venham ao arrependimento. Isso está lá em 2 Pedro 3, verso 9. Nossa resposta às guerras deve ser o luto pelas vidas perdidas e a urgência evangelística. Apesar de que nós sabemos que muitos do Oriente Médio, principalmente do Estado Islâmico, de crenças islâmicas, não crê no nosso Senhor Jesus, mas isso não pode nos dar o direito de guardar um ódio no coração e vibrar quando essas pessoas são bombardeadas. Devemos orar e de alguma forma, até mesmo pela internet, pregar o Evangelho. Segundo, olha só, Hank Hanegraaff, do Bible Answered Man, Hanegraaff, proponente da escatologia exegética, oferece um contraponto importante ao dispensacionalismo tradicional. Ele fala o seguinte: devemos interpretar as profecias bíblicas através do método histórico-gramatical, reconhecendo que muitas das profecias de Jesus em Mateus 24 encontraram cumprimento na destruição de Jerusalém, que data em 70 depois de Cristo. Contudo, isso não nega um cumprimento futuro escatológico final. As guerras são sinais recorrentes ao longo da história que apontam para a culminação final. Hanegraaff alerta contra o sensacionalismo e a especulação infundada, enfatizando a interpretação cuidadosa do texto bíblico. Terceiro ponto, terceiro argumento, terceiro insight. Arnold fala da Ariel Ministry judeu messiânico. Arnold Fruchtenbaum, o nome dele, mais ou menos assim. O Dr. Fruchtenbaum, em seus estudos sobre o discurso do Monte das Oliveiras, oferece uma perspectiva messiânica judaica. Ele diz o seguinte: as guerras entre nações, especialmente aquelas envolvendo Israel, devem ser compreendidas à luz das alianças abraâmicas. Deus ainda tem um propósito para o povo judeu, e as nações que se levantarem contra Israel nos últimos dias estarão se levantando contra o próprio propósito de Deus. O julgamento das nações em Mateus 25 será baseado no tratamento dispensado aos irmãos de Jesus, o povo judeu, durante a grande tribulação. É por isso que Israel é o centro da sinalização da volta de Cristo. Jesus vai interferir quando essa massa de nações cercarem Israel para combater e aniquilar. Fruchtenbaum, ele destaca que o aumento do antissemitismo global e os conflitos envolvendo Israel são indicadores proféticos significativos. O Dr. Hidonick, especialista em estudos judaicos e escatologia, comenta o seguinte: a restauração de Israel em 1948 e as guerras subsequentes não são, diz eles, consequências históricas. Elas cumprem as profecias de Amós, capítulo 9, do versículo 14 ao 15, e Ezequiel 36, do versículo 7. As guerras modernas no Oriente Médio são o cenário preparatório para os eventos da tribulação, quando todas as nações se reunirão, melhor dizendo, contra Jerusalém. Aonde está isso escrito, Paulo? Está lá escrito em Zacarias, capítulo 12, do versículo 3. Parte C, teólogos brasileiros e acadêmicos contemporâneos. O que eles dizem sobre esse mesmo tema e assunto? O professor Franklin Ferreira, na sua teologia sistemática, em artigo recente para a Gazeta do Povo, Ferreira sinaliza o seguinte: olha o que ele diz. Os sinais que precederão a vinda de Cristo incluem, primeiro, o evangelho pregado a todos os povos; segundo, a convenção futura de Israel; terceiro, a grande tribulação e apostasia; e quarto, a revelação do anticristo; quinto, o recrudescimento de guerras, fomes e terremotos; o princípio das dores, como está em Mateus 24, versículo 8; e sexto, o abalo da criação. A chave é Mateus 24, verso 36. Quando virdes todas estas coisas simultaneamente, sabei que o fim está próximo. E nós temos visto, tudo isso está acontecendo de maneira simultânea. O pastor Lourenço Estélio Rega, adventista não, melhor dizendo, desculpe, ele advertencia, melhor dizendo, contra a especulação. Ele fala o seguinte: pastor Lourenço Estélio Rega, não adventista, ele advertencia contra essa especulação do mundo atual. O pastor Rega oferece um balanço necessário. O
que é que ele diz sobre essa questão? Ele fala o seguinte: embora reconheçamos que vivamos nos últimos dias desde a primeira vinda de Cristo, devemos evitar especulações sensacionalistas. O reconhecimento se multiplicando, o conhecimento sendo multiplicado em si. Daniel 12, verso 4 fala disso, e a distinção generalizada da sociedade moderna são sinais mais precisos do que meras interpretações de guerras atuais como cumprimentos proféticos específicos. A seção 3, podemos ver insights escatológicos sobre guerras como sinais. Parte A, a natureza progressiva dos sinais. Os teólogos escatológicos concordam que os sinais do fim dos tempos possuem uma natureza progressiva e cumulativa. Primeiro, olha só, a fase inaugural, princípio das dores. Desde a ascensão de Cristo até o presente, temos visto guerra, fome, peste, terremoto como sinais recorrentes da natureza caída da criação e da iminência do retorno de Cristo. Segundo, fase intensificada, a iminência. À medida que nos aproximamos do arrebatamento, estes sinais ocorrerão com maior frequência e intensidade, como contrações de parto que se aproximam do nascimento. Terceiro, fase culminante, a grande tribulação. Durante os 7 anos de grande tribulação, as guerras atingirão proporções sem precedentes, culminando na batalha do Armagedon. Eu não sei se você acredita nessa palavra, não sei se você acredita, mas Deus me mostrou há muitos anos atrás o mundo numa guerra final terrível. Muito horrível será a guerra do fim dos tempos. Eu tive uma visão dada por Deus, pelo Espírito de Deus, uma guerra escatológica que está preparada como cumprimento de profecia dos últimos tempos. Será as piores das guerras. Parte B, o propósito teológico das guerras como sinais. Primeiro, demonstrar a natureza caída da humanidade. Primeira coisa que isso mostra é que a humanidade está perdida. As guerras revelam o coração humano não regenerado, dominado pelo pecado, conforme diz Tiago 4, versículo 1 e 4. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura, diz ele, não vêm dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, diz Tiago. Segundo, preparar o cenário para o anticristo. O caos internacional criado pelas guerras, preparada, e sendo preparada para o mundo para aceitar um líder que promete paz e segurança, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, já adverte: quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Não é isso? Repentina destruição fala lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Terceiro, cumprir o propósito profético de Deus. Deus, ele utiliza guerras para cumprir suas promessas, especialmente no que tange a nação de Israel. As guerras árabes-israelenses de 1948 a 1967 e de 1973 são vistas por muitos teólogos como cumprimento de profecias sobre a preservação de Israel nos últimos dias. Quarto, despertar a guerra. Olha só, despertar a igreja, melhor dizendo, não é guerra, é despertar a igreja, que é um dos propósitos, porque Deus permite a guerra, é despertar a igreja para a urgência missionária. A igreja precisa se despertar, não precisa ficar na plateia assistindo. A igreja precisa se despertar e se preparar, porque Jesus está voltando. As guerras servem como lembrete de que o tempo é curto e que o evangelho deve ser pregado a todas as nações antes do fim. Está lá em Mateus 24, verso 14. Parte C, distinção entre guerras históricas e escatológicas. O aspecto guerras históricas, guerras escatológicas, traz um propósito de julgamento parcial ou soberania de Deus, que é a preparação para o retorno de Cristo. Que uma escala regional ou nacional global, nações contra nações. Duração limitada, temporalmente, culmina na grande tribulação. Resultado, mudanças políticas, estabelecimento do reino milenial. Na nossa seção 4 podemos ver a ética cristã diante das guerras e sinais escatológicos. Os princípios éticos fundamentais são os seguintes. Primeiro, vigilância sem especulação. Vigilância sem especulação. Jesus ordenou: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, disse ele. Está lá em Mateus 24, verso 42. A vigilância é uma atitude espiritual de preparação, não uma obsessão
por datas e eventos. Segundo, esperança sem escapismo. O arrebatamento é uma bênção prometida, está lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Mas não devemos desejar as guerras e destruições como mero meio de escape. Nossa esperança está em Cristo, não na calamidade, na destruição do próximo. Terceiro, compaixão pelas vítimas. Quando vimos guerras e conflitos, nossa resposta deve ser de compaixão pelas vidas, pelas almas, oração pela paz e ação humanitária. Mateus 5, verso 9 declara: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quarto, testemunho ativo. O conhecimento escatológico deve nos motivar à evangelização urgente. Como declarou John Piper, o fim está próximo, pregai o evangelho enquanto há tempo. B. Advertência contra erros éticos. Erro 1. Olha só, vamos ver alguns erros aqui. O sensacionalismo profético. Associar figuras políticas contemporâneas ao anticristo ou interpretar cada conflito como Armagedon iminente é ética e teologicamente irresponsável. O pastor Lourenço Estélio Rega adverte: criam uma visão ruim em relação à Igreja de Cristo. Precisamos deixar a palavra ser a palavra. Erro 2. O desprezo pelo sofrimento humano. Cristãos que se deleitam em notícias de guerra como provas de suas teorias escatológicas perderam o coração de Deus, ou melhor, o Espírito de Deus. Gálatas 6, verso 2 ordena: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Terceiro erro, a paralisia escatológica. Alguns crentes, ao verem as guerras, abandonam suas responsabilidades terrenas, esperando passivamente o arrebatamento. 2 Tessalonicenses 3, do versículo 10 adverte: se alguém não quer trabalhar, também não coma. A seção 5 podemos ver nessa seção aplicação prática e conclusão. A resposta cristã aos sinais dos tempos. Primeiro, examinar as escrituras diariamente. Qual é a resposta que um cristão deve ter? Primeiro, examina a Bíblia, a palavra de Deus. Como os bereanos, lá em Atos 17, verso 11, devemos examinar diariamente as escrituras para confirmar se as coisas são realmente assim. Segundo, orai pela paz de Jerusalém. Salmo 122, verso 6 ordena: orai pela paz de Jerusalém. Prosperão aqueles que te amam. As guerras envolvendo Israel devem mover-nos à oração, não apenas à especulação e ficar na plateia observando tudo sem fazer alguma coisa. Terceiro, vivei a santidade. 2 Pedro 3, verso 11 ao 12 exorta: visto que todas estas coisas hão de ser dissolvidas, que pessoa não deveis ser em santo trato e piedade, esperando o desejado e ardentemente a vinda do dia de Deus. Quarto, pregai o evangelho com urgência. Mateus 24, verso 14 declara que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. As guerras devem intensificar nossa urgência missionária. Parte B, a esperança certa do arrebatamento. Irmãos, em meio às guerras e rumores de guerra, temos uma esperança bendita, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, soado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos, se Deus quiser, sempre com o Senhor. Aonde está escrito isso? Lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. O arrebatamento é a bênção iminente que nos aguarda antes da grande tribulação. As guerras atuais são sinais de que o princípio das dores está em curso e o nascimento do reino milenial de Cristo está próximo. O chamado final, na parte C, Jesus concluiu o discurso do Monte das Oliveiras com uma parábola. Olha o que ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Por isso, vós também ficais apercebidos, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que não penseis, lá em Mateus 24, verso 42 ao 44. Para concluir, as guerras e conflito entre nações são sinais claros de que vivemos nos últimos dias, como afirmou John Walvoord. Estamos testemunhando o cumprimento das profecias milenares. Como ensinou John Piper, devemos amar a segunda vinda de Cristo e viver em expectativa santa. Como advertiu Hank Hanegraaff, devemos interpretar as escrituras com cuidado exegético, evitando, olha só, especulações, como enfatizou Arnold Fronterbaum. Devemos reconhecer o papel central de Israel nos eventos escatológicos. Que Deus venha abençoar muito a tua vida. Que Deus abençoe grandemente.
Mas acima de tudo, como ordenou nosso Senhor Jesus Cristo, devemos vigiar e orar, pois não sabemos quando o noivo virá buscar a sua noiva. Eis que venho sem demora, disse Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Apocalipse 22, versículo 17. O Alexander já quer dormir. Tá com sono, Alexander? Dá tchau pro pessoal, que já vamos encerrar o vídeo. Fala pro pessoal, Jesus está voltando. Se preparem para se encontrar com o Senhor. Jesus, fala para a igreja se preparar. Para quê? Jesus está voltando. Jesus te ama. Compartilha esse vídeo, deixa o teu like, segue a gente aí e deixa o teu comentário aí. Que Deus abençoe. Se você quer voltar para Jesus, eu oro pela tua vida. Senhor, toma esta pessoa em tuas mãos, toma ela, liberta, transforma, escreve o nome dela no livro da vida. Se esta pessoa, Deus, está entendendo que o Senhor está voltando e ela tem o propósito de te servir, seja ela quem for, seja um desviado ou nunca te aceitou, que a partir de hoje seja reconciliado, o nome dessa pessoa esteja escrito no livro da vida, que ela seja perdoada, transformada, restaurada e convertida. Em nome de Jesus. Leva ela para uma igreja séria. Levanta ela, salva ela, faz dela uma bênção, uma testemunha viva para pregar e louvar para o Senhor e ser usada no poder do teu Espírito. E que ela venha, Senhor, ser uma pregadora do Evangelho, um pregador do Evangelho para a glória do teu nome. Fique com Deus. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, em nome de Jesus. Tchau e até a próxima.